E hoje sobre a ferida da humilhação. O Instagram ontem não liberou a minha live, não deixou eu compartilhar o que eu tinha gravado e acontece. Mas hoje eu passei aqui fora de horário, então provavelmente a maioria só vai assistir a gravação e falando na nossa live 5. Só tô colocando aqui, gente, que é a ferida da humilhação. Quem tem? Ah, aqui a Cris chegou, gente, então vai dar certo! Quem tem a ferida da humilhação muito forte, tá aí chegando. Gente, ai, tô tão feliz que o Instagram está liberando a minha live. Ontem eu fiquei arrasada, acho que eu fiquei até doente por causa disso. Mentira, eu já tô doente já faz uma semana. A gripe já tá faz uma semana, né? Vocês sabem. Bom, vamos lá. Então hoje eu vou falar sobre a quarta ferida emocional. Ainda tem a ferida que eu espero conseguir fazer a live de hoje à noite, que é a ferida da injustiça. Que pelo que eu vi das perguntas que vocês têm me mandado, a ferida do abandono e a ferida da injustiça são ou as maiores, ou as que mais estão incomodando, são as que mais estão ativadas nas minhas seguidoras, em vocês que estão me assistindo, acompanhando essa semana de lives aqui. Então, fiquem ligadas, façam as suas orações para que à noite, às 9 da noite, eu consiga fazer a live da ferida da injustiça, ok? Então hoje nessa live atrasada, que eu tentei fazer ontem e não consegui, vou falar sobre a ferida da humilhação. Quais são as características de quem tem essa ferida da humilhação? Porque lembra, a ferida, ela molda o nosso traço de caráter, a forma como a gente pensa, como a gente registra os pensamentos e molda o nosso corpo para evitar aquela ferida, inclusive, para evitar ressentir aquela emoção, aquela sensação, no nosso caso, a sensação da humilhação. Então, quem tem essa ferida, quais são as características que essa pessoa tem? Independente de estar na dor ou no recurso, ela tem determinadas características. Se ela estiver na dor, os comportamentos são de um jeito, se ela estiver no recurso, os comportamentos são de outro jeito, certo? Então, quais são as características? É uma pessoa que precisa de segurança, é uma pessoa que ela é mais metódica, então ela gosta de aprender a fazer as coisas de um jeito e fazer sempre daquele jeito, porque isso gera segurança para ela. Ela é mais analítica, então ela sempre está preocupada com os detalhes, isso para ela é uma coisa muito importante. E é uma pessoa que carrega muitas coisas, que suporta situações de crise, é uma pessoa que aguenta situações difíceis por mais tempo, né? Por mais tempo do que a maioria das outras pessoas. Então é uma pessoa que, uma característica dela é, quanto a maioria já foi embora, nunca tinha me visto com a ferida da manipulação, mas quando disse que o ciumento a tem, acho que tem o da manipulação também. Ai, Cris, então, ó, vem pra live do sábado, que eu vou falar só de dúvidas, perguntas e respostas, e vou falar dessas pequenas diferenças. Só fazendo parênteses aqui, gente, da ferida da humilhação, aproveitando a pergunta da Cris. Tem as 5 feridas, e lembra que eu falo que a gente tem as 5, né? Em menor ou maior proporção aí dentro do nosso gráfico. Depois eu vou colocar o meu gráfico de novo para vocês verem. Mas tem algumas feridas que, assim, tem algumas partes entre essas 5. Tem algumas que são semelhantes. Então, se eu tenho as duas mais altas, elas se somam, porque são características ou necessidades semelhantes. E tem algumas que são os conflitos, que são características ou necessidades opostas. Então, por que é tão importante a gente entender o nosso mapa e não só a ferida principal? Por conta desses conflitos. Então, por exemplo, no caso do ciúme, todas as feridas, né, na dor, insegurança, porque o ciúme é reflexo de insegurança, vão ter ciúmes. Mas o motivo dos ciúmes é que faz a diferença na hora da gente entender a ferida, né? Da manipulação é o medo de ser enganada e o da injustiça é o medo de ser trocada, tá? Amanhã vocês vão entender melhor. Então, continuando aqui, a ferida da humilhação. Na dor, quem tem a ferida da humilhação, qual é a máscara que essa pessoa usa para se proteger? É a máscara do masoquista. E aí vocês esquecem tudo que vocês já ouviram falar, que não tem essa conotação sexual, e não é que o masoquista gosta de sofrer. Não, é porque o masoquista, ele aguenta
sofrer mais tempo, ele aguenta carregar mais peso, ele aguenta situações de crise por mais tempo. Então, num casamento, é aquela pessoa que dentro do casamento ela está sofrendo, ela sabe que tá ruim, mas ela aguenta mais tempo, ela tenta fazer diferente de outras formas, ou ela acredita que vai passar. Então, ela tem essa capacidade de suportar situações difíceis por mais tempo. No trabalho também. São pessoas que ficam muito mais tempo na mesma empresa. Normalmente essas pessoas só saem da empresa, ou até de um relacionamento, quando o outro tem a atitude. Então, quando a empresa manda embora, dificilmente é uma pessoa que vai ficar procurando um emprego e outro emprego e outro emprego. Por quê? Como ela gosta da segurança, então eu faço de um jeito. Aquele jeito deu certo, eu quero continuar fazendo daquele jeito. Eu não quero ficar inventando moda. Quem gosta de ficar inventando, criando, é quem tem a ferida da rejeição, né? Então, uma coisa que a gente não pode esperar, ou que vai ser muito mais difícil para quem tem a ferida da humilhação, é o improviso, é a espontaneidade, é esperar que essa pessoa sem preparo tenha que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, sei lá, ninguém falou pra ela que ela tem que fazer um discurso. Ela não faz. Ela prefere se esconder, sair correndo, fugir, né? É uma pessoa que também, por conta dela suportar muito, ela segurar muito, ela não expõe seus sentimentos. Ela vai ter muita dificuldade de expor os seus sentimentos. Não é nem dificuldade, ela não quer. Ela não tem essa necessidade e ela não quer. Por quê? Grande medo dessa pessoa qual que é? É o medo de passar vergonha. O medo desse constrangimento perante as outras pessoas. Então, ela prefere fazer o negócio muito bem feito, mas não é para ser a perfeita, para ser reconhecida, para ganhar prêmio, não é isso. Ela quer fazer muito bem feito para ninguém falar que foi ela que errou. O maior pavor dessa pessoa é que alguém aponte o dedo para ela e fale assim, ó, tá vendo? Você que errou. Então, num relacionamento amoroso, é a pessoa que ela vai ter muito mais atitudes de reação. Ela parece uma pessoa passiva, mas é o jeito dela de suportar as coisas. Do que vai ser aquela pessoa que acusa, que fala, que muda de ideia, que fica abrindo uma discussão. Não, ela suporta, ela aguenta, ela segura, tá? Então vamos entender por que que isso acontece. Porque toda a explicação desse comportamento tá lá na origem da ferida, né? Lá na infância, então, entre os 2, 3 anos e meio, mais ou menos, aproximadamente, lembrando que todas as crianças são diferentes, graças a Deus somos únicas, né? Mas é no período do desfraude, onde vai acontecer isso. Então, desculpa, gente, eu não tenho água aqui e a garganta tá pegando. Então, quando, no período do desfraude, agora que eu vi que eu não fixei o meu comentário aqui, peraí. Para todo mundo que entrar saber que é a ferida da humilhação. No período do desfraude, o que acontece? Lembra que essas fases das feridas emocionais acompanham as fases de amadurecimento da estrutura neurológica, né? Da medula espinhal também. Aí, essa fase é a fase que a criança começa a sentir o xixi e a sentir que vem o cocô. Então, antes disso, se você fala pra criança, você tem que me avisar quando você tem que fazer xixi, pra ela não entendeu nada, porque ela não tem a sensação física. Existe uma sensação física, porque o nosso sistema recebe a informação, manda pro cérebro, e o cérebro fala, opa, hora de fazer xixi, hora de fazer cocô, né? É toda a transmissão aí de neurotransmissores das sinapses. Então, enquanto esse amadurecimento ainda não chegou nessa parte, não adianta a gente cobrar uma criança para ela falar para fazer xixi, que ela tem que falar que é para fazer o cocô, porque ela ainda não está preparada, né? Existe até sinais de quando uma criança está preparada para sair da fralda, que é quando ela consegue andar totalmente independente, ela consegue subir escada sozinha sem ter que segurar em nada. Isso quer dizer que essa estrutura do quadril, ela está com todo o amadurecimento neurológico dela lá. Mas e o que acontece para que a ferida aconteça? Então não é só no período do desfraude, é o comportamento que existe no ambiente. Porque nessa idade, a criança já tem mais interação com o ambiente, ela já sabe o que é ela já sabe o que é o outro, ela já sabe que ela tem alguns sentimentos, algumas sensações, ela já sabe que o outro tem sentimentos e situações, ela já passou pela ferida da manipulação, então ela já sabe que coisas que ela faz causam efeitos nos outros, né? E aí ela começa a entender que as coisas que os outros fazem também têm um efeito nela. E o que acontece?
existe meio que um conhecimento aí geral, né, popular, de que criança chegou nos 2 anos, tem que tirar a fralda. Gente, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo essa live, anotem isso. Não é assim que funciona. Não é uma idade, ó, chegou nos 2 anos, você tica lá e fala, agora vamos tirar a fralda. Porque vai dar ruim, vai dar ruim. Então, aí você começa, a mãe, o pai ou a escola começa a cobrar daquela criança que ela tem que tirar a fralda, porque os amiguinhos já estão tirando, porque o filho mais velho tirou a fralda antes e porque já tem que fazer e tal. Só que a criança ainda não está preparada. E o que acontece? Ela faz xixi na calça, porque ela não tem ainda sensação. O cérebro dela, né, o sistema neurológico dela ainda não tem essa informação. Então ela não vai saber falar. Não é que ela não vai saber, ela não sabe que ela está com vontade de fazer xixi, porque ela ainda não tem essa informação no cérebro dela. Ela não sabe que tem que fazer cocô, porque não tem essa informação no cérebro dela. Aí cobra essa pessoa de que ela tem que avisar. Cobrar, tá tudo bem? Beleza, a gente não sabe disso. Agora, quando a gente começa a expor essa criança, que é aquela pessoa que fala assim, você fez xixi na calça de novo, sua porca, sua nojenta, porque como se a criança fizesse de propósito, né? Ou quando expõe essa criança na frente de todo mundo. Então a mãe faz isso e conta pro pai, quando o pai chega em casa. Porque o Joãozinho fez xixi na calça, porque ele fez cocô, porque ele é um porco, porque ele é um nojento. Então expõe essa criança na frente dos outros. Nessa idade, a criança já sabe do que se trata. Ela já sabe, estão falando de mim, estão falando mal de mim, estão me humilhando. Então a ferida da humilhação, ela fica marcada nessa hora. E não necessariamente só nessa situação do xixi e do cocô. É que, gente, pensa que, por que tá ligado também a humilhação? O xixi e o cocô tem uma questão de nojeira, né? Todo mundo, ninguém gosta de encostar no xixi e de cocô, né? Porque a gente sabe que não é legal. Então, pra criança fica muito, muito nítido a aversão do xixi e do cocô. Só que, às vezes, estando nessa fase, se a professora, por exemplo, dá uma bronca porque ela não fez a atividade direito, o que vai ficar marcado ali também é a ferida da humilhação. Por quê? Porque é a fase que está acontecendo, tá? É a mesma coisa que eu falei lá da ferida do abandono, que é na fase da amamentação. O bebê ainda não interpreta, quer dizer, o bebê não sabe se foi abandonado ou não, mas ele sente que foi abandonado nas suas necessidades. Não quer dizer que alguém abandonou ele. Então é a mesma coisa da humilhação. Não quer dizer que alguém humilhou aquela criança, mas o contexto é a fase que ela está vivendo, que é a fase de associar o que eu estou fazendo, se eu tô bem, ninguém fala nada, e se eu faço alguma coisa errada, além de brigarem comigo, né, ainda me expõem na frente de todo mundo. Então, quanto maior essa exposição, maior essa sensação de constrangimento na frente dos outros, maior vai ficar marcada essa ferida da humilhação. E aí, quando essa pessoa ela vai crescendo com uma... Qual é o... Gente, desculpa pela minha tosse, de verdade. Qual é a informação que ficou registrada? Eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar esse xixi, esse cocô aí, porque, gente, eu ia falar um palavrão, né? Eu ia falar da merda, mas não é, é óbvio, né? Literal. Mas assim, eu não posso, eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar, porque senão eu vou passar vergonha, porque senão minha mãe vai ficar chateada comigo, ela vai fazer aquele escândalo. Eu tenho que segurar, porque senão meu pai vai ficar bravo. Aí ele vai fazer eu cheirar, porque, né, dependendo dos adultos, o que eles aprenderam, faz cheirar. Eu já vi gente passando cocô nas pernas da criança para ver se a criança fica com nojo e a criança para de fazer. O que a gente, quanto adulto, quanto pai e mãe, não entende é que a criança ainda não está preparada para aquilo. E aí a gente está exigindo dela algo que ela não pode dar. E isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Só que a gente faz isso com boas intenções, né? Infelizmente, pai e mãe faz muita coisa com boa intenção que tá horrível, que é péssimo. Isso é uma delas. Então, a criança, o registro neurológico que ela tem é segura. Segura esse xixi, segura esse cocô, faz o negócio direito, senão vai dar ruim, senão vai dar merda. Aí o que acontece? Essa criança, o registro neurológico dela não é só segurar o xixi e o cocô, é segurar coisas ruins, segurar situações difíceis, segurar quando alguém faz alguma coisa pra ela e ela não gosta, segurar as emoções, inclusive emoção de tristeza, de raiva, de choro. Sabe aquela coisa, engole o choro? A criança aprende a segurar, porque toda vez que ela solta o xixi, o cocô, a emoção, alguma coisa dá errado, alguma coisa acontece de ruim, ela se sente exposta,
alguém pode tirar sarro dela, vem esse constrangimento. Então, o adulto que tem a máscara do masoquista, que tá na dor, o que ele faz? Ele é mais calado, porque ele tem medo de se expor. Porque se eu falo alguma coisa e alguém pode tirar sarro de mim, é melhor eu ficar quieta. Certo? Tudo que ele vai fazer muito bem feito. Ele vai ter uma alta exigência de perfeição, que é uma perfeição para evitar o erro, para evitar o constrangimento, para evitar a humilhação. É diferente da perfeição que vocês vão ver amanhã, quer dizer, hoje, né? Tô pensando porque essa live era ontem. Que vocês vão ver hoje à noite na Ferida da Injustiça, que é uma perfeição para ser reconhecida, para ser a melhor, para ganhar. Essa perfeição do masoquista é uma perfeição para ele, para a segurança dele. Se eu fizer tudo certo, ninguém vai me incomodar, ninguém vai falar que eu tô errada, ninguém vai me humilhar, eu não vou entrar em nenhum, não vou ter nenhum constrangimento. Então, a pessoa aprende a segurar. Então, assim, segura. Qual é o recurso que isso dá para essa pessoa, né? Qual é o lado bom? É uma pessoa extremamente resiliente. Por quê? Vamos imaginar que é aquela pessoa que, assim, suporta bater. Você bate, ela aguenta, ela apanha, e daqui a pouco a situação de crise passa. Então, é aquela pessoa que numa crise econômica, numa crise no casamento, numa crise no trabalho, essa é a pessoa que mantém a estabilidade do grupo, da família ou dela mesma. Enquanto outras pessoas estão surtando, procurando outras opções, dependendo de cada ferida, né? Uma que se escondeu, que acha que o problema é ela, a outra que não para de chorar, a outra que tá tentando procurar outras pessoas para ajudar. Essa pessoa é aquela que transmite a segurança, né? Então, quando ela tá no recurso dela, eu brinco que o papel que ela tem é o papel de porto seguro. Então, quando ela tá na dor, ela tem o papel do masoquista, né? Ela aguenta coisas até demais, coisas que ela não deveria aguentar. Mas no recurso, ela é o porto seguro de outras pessoas, dela mesma, porque ela sabe que ela aguenta o tranco, então ela sabe que vai dar certo. Não é que ela sabe que vai dar certo, mas assim, opa, peraí, vamos esperar. Vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar um pouco mais. Então é aquela pessoa que tem muito mais parcimônia. Não é aquela pessoa que é reativa. Acontece uma coisa, ela já vai lá e responde. Não. Ela, sabe, ela deixa o negócio acontecer, ela espera ver a reação das outras pessoas, ela espera ver o que mais vai acontecer. Olha, eu tô vendo vocês chegando. Vocês que são da noite, estou vendo chegando aqui. Tô muito feliz, viu, que vocês estão aqui, gente. Muito obrigada aqui. Então, é uma pessoa que é o porto seguro, né? É uma pessoa que ela é extremamente uma boa ouvinte. É aquela pessoa que quando você precisa conversar, desabafar e que você não quer ouvir aquele monte de conselho sem noção que as pessoas dão, é para essa pessoa que você vai contar. E essa pessoa, como ela segura, como ela carrega, ela é um cofre, gente. Essa é uma pessoa extremamente leal, porque ela tem essa capacidade de segurar. Não é aquela pessoa que, por exemplo, quem tem a ferida do abandono, que é aquela que é comunicativa, que você conta o segredo pra ela e amanhã ela tá falando assim: ai, a Gabi me contou um segredo, mas pelo amor de Deus, você não conta pra ninguém. Não é que ela é fofoqueira, gente, mas ela é o do quê? Aí a energia que vem, ela tem que pôr pra fora, né? Ela fala. Quem tem a ferida da humilhação, que pode ser, né, chamado de masoquista, e eu chamo de porto seguro, essa pessoa, ela segura, ela carrega, então ela é o cofre, ela pode ser o seu porto seguro, sim. Qual é o cuidado? Porque você ter um amigo assim é incrível. O cara vai te ajudar em todas as crises que você tiver, ele vai estar junto com você, o cara, né, se for seu namorado, mas se for a sua amiga também, vai estar ali pra te colocar o pé no chão, calma, espera, não vai ter nenhuma reação louca, impulsiva. Por quê? A impulsividade não é o traço dele. O traço dele é a segurança, é o procedimento, é um método, é fazer uma análise. Então ele vai te trazer o pé no chão. Mas na dor, o que pode acontecer? E aí, cuidado se você tem essa ferida da humilhação. Você vai carregar lixo dos outros, você vai carregar problema dos outros, você vai achar que você que tem que resolver os problemas dos outros, você vai achar que o outro tem um problemão lá e que ele tá triste e que você que tem que ajudar a ele resolver o problema. Então, situações de dificuldade, grandes dramas que as pessoas contam pra você, você não tem que carregar isso. Você tem que carregar o que é seu, o que é seu, o que é do seu marido, da sua família, dos seus filhos, né? Mas por quê? Porque isso é uma construção em conjunto. Também não é porque
O seu marido faz um monte de besteira e você o protege se calando. Porque às vezes a gente, sabe como a gente pode proteger as pessoas? Não falando. Não falando das coisas que elas nos fizeram, das coisas que elas nos magoaram. Isso também é uma forma de proteger as pessoas. Só que aí, quem tem a ferida da humilhação, essa pessoa acaba carregando coisa demais, coisas que não são dela. E é uma pessoa que, ó, deixa eu ver os comentários aqui de vocês. O segredo dos outros eu guardo, os meus eu exponho. Olha só, você flutuando, oscilando entre as duas feridas, Lu. Então, quem tem essa ferida tem que tomar esse cuidado. Porque senão, ela vai guardar coisa demais dos outros. Coisas horríveis, aqueles segredos cabeludos. E aquilo ela fica carregando, porque o que às vezes acontece, gente? Quem não tiver a ferida da humilhação, me perdoa, porque talvez não vai entender. Mas eu preciso dar esse recado para quem tem a ferida da humilhação. Às vezes você guarda, as pessoas te contam coisas que são delas, da vida delas. Mas são coisas tão difíceis, tão cabeludas, tão problemáticas, e você é muito sensível, porque quem tem a ferida da humilhação é muito sensível, você soma aquilo pra você, como se aquele problema, aquela crise, aquela situação horrorosa da vida lá da sua amiga, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, fosse seu. E você guarda aquilo pra você e fica tentando resolver. E não faça isso. Não faça isso. Devolva para as pessoas. Você pode dizer o seguinte, inclusive. Eu entendo o que você está me dizendo, eu agradeço pela confiança que você tem em mim, mas a partir de agora você precisa resolver isso. Porque muitas vezes as pessoas, elas despejam o lixo delas, o lixo, principalmente o lixo emocional, nos outros, e aí elas ficam aliviadas e você fica com um problema, porque você é a pessoa que carrega, você é a pessoa que segura. Então não faça isso, sempre devolva, até para manter a lei do dar e receber e manter a responsabilidade de cada um. Você fica com a sua parte e a pessoa fica com a parte dela. Então eu agradeço pela confiança de você ter me contado isso, eu entendo que isso é muito difícil para você, mas a partir de agora você precisa cuidar disso. As pessoas que têm a ferida da humilhação precisam entender. Ai, Thaís tá falando, achou sua ferida. E às vezes, gente, isso adoece a pessoa que tem a ferida da humilhação, porque já são pessoas mais caladas por natureza. Gente, desculpa de novo pela minha tosse. Ontem, se vocês viram meus stories, eu estava muito chateada, porque eu não estava conseguindo fazer a live da ferida da humilhação. Por quê? Eu já sei que a quantidade de perguntas que eu recebo sobre essa ferida é menor, porque são pessoas que são mais caladas. Eu não quero me expor. Mesmo que a pergunta é só pra mim, só eu vou ficar sabendo, né? Eu compartilho aqui a pergunta, mas ninguém fica sabendo que foi você. Mas quem tem a ferida da humilhação não quer nem que a Gabriela fique sabendo. Mesmo sabendo que eu sou terapeuta, que eu tenho um sigilo, né? Que eu tenho um juramento. As pessoas, elas... Por quê? Porque não é essa questão de confiar ou não na Gabriela. Não é de confiar ou não na pessoa. Ela, é como se ela tivesse um comprometimento com ela de que ela não vai falar aquilo pra ninguém. Então, como as pessoas não querem nem fazer as perguntas, eu tava com meu coração dilacerado, porque eu falava, gente, são essas pessoas que precisam da live, porque elas não vão perguntar, eu preciso fazer essa live. Eu estava enlouquecida, ainda bem que deu certo. Obrigada, Senhor, obrigada, Instagram, obrigada, Titio Mark. Tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho mais das características, e aí a gente fecha, porque eu tô falando demais. Bom, então eu já falei que no recurso são portos seguros, tá? São as pessoas que pode contar com ela. Pode contar com essa pessoa, porque ela vai te ajudar, ela vai dar um jeito, ela vai te ajudar na crise, ela vai ser estável. São pessoas muito mais estáveis, tá? Não quer dizer que isso é saudável, não necessariamente, mas elas são mais estáveis sim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a ferida da rejeição. Quem tem a ferida da rejeição, eu tenho todas as outras, vocês já sabem. Mas ela oscila muito, porque é muito criativa, não gosta de rotina, quer ficar mudando, né? Então, eu tenho dificuldade de ser estável, é a minha dificuldade. E não é à toa que um dos traços do meu marido, um dos maiores, é essa aqui, da ferida da humilhação, é o masoquismo. Por quê? Porque aí ele consegue ser um pouquinho mais estável, e quando eu tô voando no mundo, ele fala, minha filha, volta aqui, sossega aí, bota o pezinho no chão, vamos lá pra realidade. Entendeu? Então, são pessoas que são um porto seguro. Quando elas estão no recurso, porque se elas estão vivendo na dor, elas podem virar uma usina nuclear. Por quê?
Ela segura, ela segura, ela segura, ela segura. Mas, gente, quando essa pessoa explode, é merda pra tudo quanto é lado. É aquela pessoa que, quando ela explode por uma gota d'água e a reação dela é extremamente desproporcional à situação que está acontecendo. Aí todo mundo olha pra ela e fala: Nossa, ficou louca? Porque a gente tá aqui brincando, foi só uma piadinha e você, nossa, falou essa coisa horrorosa sobre a pessoa lá que você conhece todos os segredos de todo mundo, né? Então, por quê? Porque como ela segura demais, e se ela tá segurando coisas que não são saudáveis, uma hora vai explodir. Então, por isso que precisa ter esse discernimento do que eu vou segurar e do que eu não vou carregar, não. Porque isso não é problema meu, isso é seu, você que segura. Toma que o peso é teu. Então, vira uma usina nuclear, porque quando explode, gente, é danos para todos os lados. Quem tá perto vai sobrar para todo mundo. É aquela pessoa que tira a listinha, sabe? Ah, a gente vai brigar? Então peraí, ela tira a listinha lá, porque em 1957, porque em 1870 ela vai lembrar de todas as situações que ela sofreu, que ela aguentou o que você fez, porque você fez alguma coisa e ela suportou. Ela vai lembrar de tudo. Então, por favor, não briguem com essa pessoa. Não seja uma gota no copo d'água, cuidado. E se você tem essa ferida, o que que vai... Aí, gente, olha o que acontece. A pessoa, qual que é o grande medo dela? Se expor e ser humilhada. Ah, eu liguei aqui pra carregar o celular antes que ele coise. Peraí, já tô voltando. Ok, estamos aqui. Aí, o grande medo dessa pessoa é ser humilhada, certo? Aí, ela tem essa explosão. Voltei. Gente, voltei. Vocês estão aí? Dá um joinha aí pra mim. Ai, meu Deus. Fui botar pra carregar aqui o negócio e ferrou tudo. Dá um joinha aí pra mim. Então, o maior medo dessa pessoa é o quê? Passar vergonha. Se expor de uma forma que ela fique constrangida, né? Então, essa pessoa ela não tem medo de ser reconhecida, mas na cabeça dela ela não vai ser reconhecida, ela só vai ser exposta e passar vergonha, né? Então, quando ela explode desse jeito, desproporcionalmente, o que que acontece depois? Qual é o efeito rebote? A vergonha é imensa. A vergonha é horrível. Essa pessoa quer se enfiar num buraco e não sair nunca mais. Inclusive, é uma das características dessa pessoa, de quem tem a ferida da humilhação, ficar num lugar mais reservado, né? Porque quanto menos ela se expor, menos chance ela tem de passar vergonha. Então, evitem segurar o que não é seu, para você não chegar nesse ponto da explosão, para você não passar a vergonha, que é pior ainda, né? Não sei se vocês lembram que eu falei. Gente, eu vou fazer assim travando mesmo, porque eu não sei o que foi, se foi a internet ou se foi. Bom, acho que não foi carregar o celular, né? Porque não era pra estar fazendo isso. Mas vamos lá. Coraçõezinhos, muito obrigada. Isso, gente. Me dá uma moral aí que a gripe tá feia aqui. Que eu falei lá nas primeiras lives, que assim, tudo que eu tenho medo, eu tô me protegendo, certo? O meu sistema reptiliano lá, meu cérebro de sobrevivência, né? Então, aquilo que eu tenho mais medo é o que eu acabo fazendo com as outras pessoas. Então, no caso de quem tem a ferida da humilhação, tudo aquilo que eu evito para ser humilhada, eu posso estar constrangendo outras pessoas, né? E humilhando elas. Nesses casos de reações desproporcionais, normalmente como que essa pessoa explode? Ela tá com muita raiva porque você tá enchendo o saco dela, ela não aguenta mais o que você tá fazendo. E aí o que ela faz? Ela fala alguma coisa, ela expõe alguma vulnerabilidade sua na frente de todo mundo. É muito comum isso acontecer. Então, se você tem a ferida da humilhação, qual que é o seu ponto de equilíbrio? Você nunca vai, não adianta eu falar pra você, não, olha, libera tudo isso aí que você tem, põe pra fora que você vai se sentir muito mais leve. A pessoa até passa mal. Não, pelo amor de Deus. Isso é um desrespeito com ela. Gente, eu tô vendo que vocês estão falando que tá falhando, mas eu não tenho o que fazer aqui, certo? Então, eu vou continuar falando pra ficar gravado, porque eu não tenho como mudar é o que tem pra hoje, tá bom? Então, vocês me desculpem. Então, qual é o ponto de equilíbrio?
É você saber escolher conscientemente, eu sempre falo de consciência, né, de atenção, escolher o que você vai segurar e o que você não vai segurar. Que não necessariamente é expor para fora, mas às vezes é devolver para as outras pessoas, né? Então, eu vou segurar isso aqui que é meu, isso aqui eu não quero expor para ninguém, essa situação aqui é minha, eu não vou expor. Isso aqui que é lixo emocional da minha mãe é dela. Isso aqui que é lixo emocional do meu chefe é dele. Isso aqui que é lixo emocional da minha amiga é dela. E você vai devolver para as pessoas, sabe? Devolve para os outros. Não fica segurando o que não é seu, porque senão vai chegar num momento de explosão, a usina nuclear vai ser o Chernobyl, que aí vai sobrar para todo mundo. E aí a sua situação de vergonha, você vai se sentir muito mais humilhado. E foi você que se colocou nessa situação. Aí é que você entra na caverna e você não quer mais falar com ninguém, você não quer mais sair com ninguém, você não quer mais encontrar aquelas pessoas, porque aquilo vai te gerar uma dor imensa. Certo? Então tá. Agora eu vou terminar de falar as características. Então eu já falei, são pessoas metódicas, porque elas gostam de ter um método e fazer aquilo do mesmo jeito. Não gostam de ficar inventando moda. São analíticas, então elas vão no detalhes. Por que elas suportam situações por mais tempo? Porque elas vão lá e falam, opa, peraí, isso aqui não deu certo, vamos ver o que a gente precisa melhorar? Vamos ver o que precisa ser... Não vamos criar um jeito novo, não, vamos melhorar isso aqui que a gente já está fazendo. São perseverantes, são resilientes, então tomou porrada, caiu, essa pessoa levanta. Essa pessoa ela tem força para fazer, ela tem força para resistir, ela tem força para aguentar o tranco. Eu gosto de usar essa expressão, não sei onde vocês moram, na região que vocês moram, se vocês usam essa expressão, mas eu gosto dessa expressão. É uma pessoa que aguenta o tranco. Pode chacoalhar, pode empurrar, pode bater, pode vir ventania, tempestade, ela aguenta o tranco. São pessoas ouvintes, pacientes, né? Elas têm muita força, muita cautela para executar, então ela pensa muito antes de ter uma ação. Ela pensa muito antes de tomar uma atitude, principalmente mudanças. São as pessoas que têm mais dificuldade de mudança. Não é porque elas não gostam de mudar, mas é que elas precisam o quê? De segurança. Então, para elas se adaptar a uma mudança é sempre um pouquinho mais difícil do que para outras pessoas. Então, dificilmente elas vão propor uma mudança. Elas vão tentar melhorar o que já existe. Então, não é uma pessoa, por exemplo, que num relacionamento amoroso, fala assim, eu cansei desse cara, eu não aguento mais, porque ele é um malo, eu vou procurar outro. Não. É aquela mulher que vai falar assim, não, mas o que a gente pode fazer para melhorar? Né? O que a gente precisa conversar, a gente precisa sair mais junto, a gente precisa fazer alguma coisa diferente em casa. São aquelas pessoas que sempre vão tentar melhorar o que já tem, ao invés de trancar, de mudar, de fazer uma coisa totalmente diferente, tá? Falado sobre a característica do corpo. Vocês estão muito ligados aqui no meu roteiro, hein? Muito bem. Vamos lá, vamos entender qual é a cara. Eu não falei mesmo, Gabi, obrigada por ter me lembrado. Eu tava vindo aqui, ó. Ia ser a última coisa que eu ia falar. Qual que é a característica do corpo? Essa pessoa, ela não precisa ser resiliente? Ela não precisa ser forte? Ela não precisa aguentar o tranco? Olha eu. Ontem recebi uma mensagem de uma amiga minha. Nossa, eu tô achando que você tá tão magrinha. E eu tô achando mesmo que a minha ferida da rejeição tá mega ativada, porque eu tô bem magra. Você acha que uma pessoa magrela, que nem eu, que nem uma vareta, aguenta o tranco? Aguenta apanhar? Aguenta nada. Na primeira porrada da vida eu caio e choro e não quero mais viver, porque tudo é difícil pra mim, né? Principalmente se eu estiver na dor. Então, são pessoas que elas precisam de um corpo forte. Eu preciso de um corpo forte para aguentar o tranco. Eu preciso de um corpo forte para aguentar todas as situações de crise. Eu preciso de espaço, eu preciso de força para segurar tudo isso que eu seguro. Sentimentos, coisas, dificuldades. Então, são pessoas que têm as costas, o tronco é um tronco mais largo, né? O braço é um braço mais forte. Não é um braço que é só músculo, é um braço que ele é mais cheinho, mas não é o cheinho de quem tem a ferida do abandono, que ele é mais molinho com a pele fininha. Ele é um braço mais forte, mais cheinho, mas é um braço que ele é mais... Não é musculoso no sentido de definido, mas ele é mais forte. Se você pegar, você sente que a massa é mais forte, né? Não necessariamente é o halterofilista. A pele, inclusive, gente, a pele dessas pessoas é uma pele mais grossa, tá? Eu atendo online e eu não consigo pegar na pele das pessoas, mas eu sei que é uma pele mais grossa, tá? Quando eu faço os workshops presenciais e tal.
Então a perna é uma perna mais grossa. Então o tronco, normalmente é um tronco mais quadrado. É aquela pessoa que vocês já devem ter visto, tá? Inclusive homens e mulheres, isso tem as costas mais largas, mas não é só na altura do ombro. Quem tem a ferida na manipulação é mais a altura do ombro e vai descendo na cintura. Não, vou fazer aqui pra vocês verem. É mais um triângulo. Quem tem a ferida da humilhação é mais um quadrado mesmo. É como se fosse um muro. Vocês já viram alguma pessoa que vocês falam assim, nossa, parece um muro, aquela pessoa? Porque ela é forte mesmo? É pra aguentar o tranco. As pernas são fortes. O bumbum, como que é o bumbum dessa pessoa, gente? Pra eu ficar segurando xixi e segurar o cocô pra quem chegou depois. Essa ferida, ela começa na época do desfraude, então ela acredita que ela tem que segurar. Então a bunda é um bumbum mais trancado. Então não é aquele bumbum redondinho, aquele bumbum mais bonito, é aquele bumbum achatado pra dentro. Meu bumbum é um pouco assim também. Ele é meio achatado. Aliás, meu bumbum eu não passei nessa fila, né? Esqueci, porque eu quase não tenho. Não tem preenchimento, eu brinco. Quando eu vou sentar numa cadeira, gente, eu fico com dor na bunda, porque o osso fica pegando no assento da cadeira, é um saco. Então, é um bumbum que às vezes, mesmo sendo mais cheinho, porque a pessoa ela tem um corpo maior, porque esse corpo precisa ser forte, mas é um bumbum que acaba sendo um bumbum mais achatado. Por quê? Porque ela tem que segurar. Ela tem que segurar, tá? A costa larga, perna forte. Lembrando, gente, a gente pode ter traços da ferida em partes do corpo diferentes. Então, por exemplo, tenho bastante a ferida da rejeição aqui, né? Sou bem magra. Mas eu tenho um pouco do traço da humilhação no bumbum. Então, é um bumbum que quase não aparece. É um bumbum um pouquinho mais achatado, tá? Então, não quer dizer que a pessoa precisa ter isso em todos... Por isso que eu falo da análise do formato do corpo, né? Vocês não fiquem pensando nas características do corpo. Eu quero que vocês pensem no comportamento, tanto quanto na dor, quando eu falo aqui, e no recurso, porque vai ser mais fácil para vocês analisarem, tá? Até porque, mesmo que não seja a ferida maior, é a ferida que está ativada nesse momento e é o que vocês vão precisar resolver, pelo menos neste momento, mais emergente, tá? Mais emergencialmente. Então, eu falo da característica do corpo só para vocês entenderem que isso está no corpo de vocês, inclusive, né? Acho mais comum perceber no homem, na mulher não acho fácil de identificar. É as mulheres com quem você anda. Porque eu que sou analista, esses dias eu fui pra praia, sábado eu fui pra praia. Gente, praia, parque aquático, é o paraíso dos analistas de perfil corporal, porque a gente identifica inteirinho. Onde que tá nas costas, onde que tá na perna, onde que tá, porque não é um corpo inteiro. Dificilmente alguém vai ter um corpo inteiro de uma ferida. Então, fica mais difícil mesmo. Por isso que eu falo, se vocês quiserem aprender a fazer análise, tem que fazer a formação, né? Se não, façam o mapa de vocês, que vai ser muito mais fácil para vocês. E aí, falando um pouco mais das dores, então, só pra gente finalizar. É uma pessoa que vai segurar. A tendência dela é o quê? Eu sou forte, eu aguento, eu carrego, eu suporto. Então, é uma pessoa que vai tender a segurar mais as situações difíceis, a suportar, né? Inclusive, parece que tem um peso nas costas da pessoa. Parece, às vezes, que tem um peso aqui. Parece que fica até maior. Tá carregando peso. E, às vezes, esse peso é dos outros. Evita conflitos, evita se expor. O que pode acontecer na dor? Eu tenho um conflito, eu tenho um problema com alguém, mas eu tenho tanto medo do que aquela pessoa vai pensar de mim ou dela me expor, e que eu não vou lá e não resolvo, não consigo falar, tenho dificuldade de falar pra ela. Isso vira uma bola de neve até uma explosão. Ou eu vou explodir, porque eu não aguento de tanta coisa que eu tô segurando, ou a crise, a situação por si só, ela acaba sendo uma coisa que precisa, que acaba tendo outras proporções, e aí sobra pra você ter que consertar o negócio, né? São pessoas que são muito sensíveis, mas ao mesmo tempo não gostam de falar dos seus sentimentos. Então, por isso que eu falei que essas pessoas não iam perguntar, eu precisava fazer a live de qualquer jeito para essas pessoas, né? São pessoas que dificilmente vão fazer uma terapia tradicional, porque elas têm que ficar falando da história delas. E elas não querem falar dos sentimentos delas. Para elas isso é muito difícil. É muito ruim. E não tá errado. Não é assim, se você falar vai aliviar. Para essa pessoa não. Por quê? Qual é o registro neurológico dela? Segurar. Então ela tá acostumada a segurar. Isso para ela não é um peso. Peso é quando ela tá segurando o lixo dos outros. Peso é quando ela tem que proteger pessoas que ela acha que tá errado e aí mesmo assim ela fica calada.
Entendeu? Isso sim é ruim. Mas é uma pessoa que é o registro dela, pra ela tá tudo bem. Pra mim vai ser difícil segurar um monte de coisa. Eu não tenho. Eu não tenho esse registro neurológico e eu não tenho a minha condição física, o meu sistema corpo-mente não está preparado. Mas essa pessoa está. Então, se você tirar isso dela, ela não sabe nem o que fazer, porque é o registro dela. Então, a cura, o ponto de equilíbrio, se você tem a ferida da humilhação, escolha o que você vai carregar, o que você vai segurar e o que você vai suportar. E o que você não vai mais suportar, porque isso não é seu. Porque você não tem que suportar tudo que fazem pra você, tudo que falam pra você, qualquer emprego que você tem, porque você tem capacidade, você é resiliente, você é forte para executar. Você não vai ter dificuldade de executar, mas muitas vezes você precisa se livrar do lixo que você está carregando. Carregue coisas boas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Situação financeira. Eu já tô analisando as pessoas mentalmente. E é legal mesmo, né? A Gabi tá aí, é assim, quando a gente conhece o nosso mapa, além da gente ter a grande descoberta de quem a gente começa a entender o outro melhor, né? Eu fiz um post ontem, não sei se vocês viram, mas eu realmente acredito que quando a gente se conhece, quando a gente se aceita, entendendo as nossas feridas, é muito mais fácil aceitar o outro. Porque eu já sei que eu não sou perfeita, eu já sei que eu tenho os meus recursos, eu já sei que eu tenho as minhas dificuldades e sei que o outro vai ter também, né? E quando eu fiz o mapa do meu marido e da minha filha, ficou muito engraçado, porque aí um começa a falar alguma coisa, o outro já entende qual que é a necessidade, qual que é a dificuldade, como que a gente pode ajudar, porque fica muito mais fácil de se relacionar. Vocês vão entender isso aí. Então, só não façam a análise. Quando eu falo pra vocês não fazerem análise, não coloquem rótulos nas pessoas, porque vocês não têm certeza. Então, não coloquem rótulos, mas é muito importante a gente entender que, olha, essa pessoa funciona desse jeito. Essa pessoa é mais espontânea, é mais impulsiva. Essa pessoa, ela é mais estável, ela é mais dela, ela não gosta de falar. Porque a gente começa o quê? A respeitar e aceitar os outros como são. E isso, gente, é assim, é a missão de vida de todo mundo. Me amar e me aceitar do jeito que eu sou e aceitar as pessoas do jeito que elas são. Porque ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Mas aceitar é o mínimo, porque as pessoas não vão mudar só porque a gente quer, né? Aliás, isso é o oposto, né? Que as pessoas não vão mudar. É fascinante e também é doloroso. É doloroso porque a gente quer ser perfeita. Quando a gente vê que a gente não é perfeita, é triste. Mas quando você reconhece que ninguém é perfeito, tá tudo bem. É só você assumir quem você é. Depois para de doer. Depois para de doer, viu, Gabi? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Um ponto que eu falei muito importante. Quando essa pessoa está na dor, ele já é mais calado, né? Quem tem a ferida da humilhação já é mais calado. Eu lembrei. Eu ia falar de uma situação, por exemplo, de como pode ser diferente a questão do segurar. Numa situação financeira, por exemplo. Então, é uma pessoa que ela segura mais o dinheiro. Ela é mais econômica. Se eu tô me relacionando com... eu sou a pessoa que tem a ferida da humilhação. Então, eu sou mais econômica, eu gosto de segurar, né? Não quero me expor, eu não quero passar vergonha, não quero falar pros outros... Eu não quero ser cobrada por dívida, né? Deus me livre, essa pessoa morre, eu acho, se eu fazer isso com ela. Mas aí ela tem um marido que gasta muito. O que ela pode carregar? Então eu vou cuidar das finanças da casa. Por quê? Esse é o meu talento, certo? Só que não pode virar o oposto, não pode ser aquele carrasco. Então faz um combinado. A pessoa que gosta de gastar muito, provavelmente, né, assim, já interpretando, é uma pessoa que tem a ferida do abandono, ela precisa preencher esse vazio. O que a gente pode preencher com outras coisas? Vamos ver com quanto você precisa do mês para preencher esse vazio? Vai ser com compra, vai ser com restaurante, vai ser... Percebe? Então, aí a pessoa, ela escolhe o que ela vai segurar. Eu vou carregar este peso de cuidar das finanças, né? Peso no sentido bom, de uma responsabilidade. Agora, é que eu já vi acontecer, tá, gente? O cara gasta tudo que ele recebe e ainda quer gastar o salário da mulher. E a mulher tem que carregar todo esse peso e não faz nenhum combinado com ele. Por quê? Porque ela tem tanto medo de se expor que ela aguenta calada. Não, ela escolhe. Eu vou cuidar das finanças. Beleza, você quer gastar? Ok, mas você vai gastar isso aqui. Dá a mesada pro cara. E, gente, a gente precisa entender que relacionamento amoroso é comunicação. Não adianta eu ter o meu mapa
Não adianta eu ter o mapa do meu marido, botar um do lado do outro, entender como eu funciono, entender como ele funciona, entender os pontos em comum, entender os pontos de conflito e a gente não conversar sobre os problemas, né? E é o que eu mais vejo. Ah, então eu entendo, eu sou mais calada e você é mais extrovertido. Tá, e daí? Não é assim. Não é só pra pegar informação e falar, nossa, agora a gente conhece o nosso perfil. Não, é pra conversar, ok? Então, você consegue respeitar que eu preciso ficar mais tempo sozinha? Beleza, você gosta mais de sair? Tudo bem se você for sair sozinho, porque pra mim é muito difícil, então eu vou sair só uma vez por semana. Combina, tem que falar. Agora, a gente não consegue falar das nossas necessidades enquanto a gente tem vergonha, enquanto a gente acha que a gente tá fazendo errado, enquanto a gente acha que tem um jeito certo de ser, de namorar, de casar e que a gente tem que atender aquilo. Então, o se conhecer é pra isso, é pra você trazer um alívio e falar: oh, oxa, eu sou assim. É normal eu ser assim, então eu não tô errada, eu não tô louca. Não. Mas tem que comunicar. Por quê? Lembra, relacionamento é ajuste. Então eu tenho um perfil, o outro tem um perfil, e cada um vai ter que andar até o meio pra gente se ajustar. Mas o ajuste só acontece se a gente se comunicar. Porque se não tiver comunicação, eu tô ajustando uma coisa que eu nem sei pra que serve. Porque eu não sei qual é o que o outro tá pensando, o que o outro quer, o que ia ser melhor pra ele. Então, não adianta querer ter um relacionamento bom, né? Se conhecer, fazer um autoconhecimento incrível se você não está disposta a comunicar. E é aí que pega para a maioria das pessoas no relacionamento, tá? Eu conheço inclusive terapeutas, coaches que têm problemas de relacionamento porque se conhece, mas não consegue falar. Não consegue falar das suas necessidades, não consegue fazer os combinados. E aí por quê? Por causa dos medos, né, gente? Ah, porque eu tenho medo do que ele vai pensar de mim, eu tenho medo dele me largar, eu tenho medo dele não gostar, eu tenho medo da gente brigar. É, mas se não conversar também não vai melhorar. E principalmente quem tem a ferida da humilhação, não conversa. Fica quieto. Aguenta, 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 aguenta. Até o dia que explode e, né, parece que ficou louca, daqui a pouco volta ao normal, mas aí quer se esconder, quer se enfiar na caverna. Ou até que o dia que o outro fala, eu não aguento mais. E por quê? Porque nunca teve esse alinhamento. Então precisa ter, né? Só pra gente fechar, eu acho que eu não deixei isso tão claro, mas quem tem a ferida da humilhação também tem uma tendência de, como eu tenho medo de exposição, porque eu tenho medo de passar vergonha, tem uma tendência de se isolar também, de querer ficar mais no seu canto. É uma pessoa que não tem problema de estar com outros, ela gosta de estar em festas, em confraternizações, desde que ela saiba que as pessoas vão deixar ela no canto dela seguramente. Se é para um lugar que ela vai, que ela não conhece todo mundo, ela já não gosta. Entendeu? Então não é, por exemplo, que nem a ferida da rejeição, que gosta de ficar sozinho porque gosta de ficar no seu mundo das ideias. Não. É um gostar de ficar sozinho, porque se eu ficar sozinho, ninguém vai me conhecer. E se ninguém me conhecer, ninguém vai saber as merda que eu penso, as merda que eu faço. Tá? Então percebem que, aí que eu falo, que a gente não precisa avaliar só o comportamento, a gente precisa avaliar o que tá por trás do comportamento. Então, eu não gosto de ficar com as pessoas. Não é isso. Eu não gosto de ficar com as pessoas porque eu tenho medo delas rejeitarem quem eu sou, ou eu não gosto de estar com as pessoas porque eu tenho medo delas apontarem os meus erros, delas verem que eu não sou uma pessoa perfeita, delas me envergonharem, de eu ficar constrangido. Percebe? São necessidades diferentes. Então, mas assim, se a pessoa tem os dois, por exemplo, ela tem 20% da ferida da rejeição e 30% da humilhação, 50% dela vai querer ficar no canto dela. E aí é uma pessoa que dificilmente vai querer ficar indo em festa, em oba-oba. Então a gente precisa entender também esses pontos semelhantes e os pontos de conflitos entre os traços do seu mapa. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que a Gabi falou. Legal, tá? Muitas vezes identifico medo, mas mesmo assim não consigo transpor e falar o que penso ou sinto. E aí, às vezes, quando falam, entendem tudo errado. Isso é um passo, né, Gabi? A gente falar, a gente aprender a falar, né? A gente aprender a se comunicar. E vai depender também da sua ferida. Porque tem ferida que sai falando, blá, 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 a outra pessoa não entendeu nada. Tem ferida que pensa muito, ela tá numa linha de raciocínio lá, ela tá 2 horas pensando. Quando ela fala, ela já tá falando de uma reflexão que ela está fazendo há 2 horas. Pra pessoa que tá do lado dela, ela começou agora. Aí a pessoa fica com aquela cara assim, tipo, não entendi nada, né? E o medo de falar está ligado às feridas também. Por que eu tenho medo de falar? O que é que eu acho que vai acontecer se eu falar?
Ah, eu acho que a pessoa vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai fazer isso. Tem a ver com os meus medos também, que tem a ver com as minhas feridas. Então, é como se fosse um processo, vai, uma escadinha. Primeiro eu me conheço, entendo como é o meu estilo, como eu funciono. Depois eu começo a encontrar uma maneira de falar isso pro mundo. Ah, eu não quero falar. Então, primeiro eu identifico por que eu não quero falar. Qual é o meu medo? Quando eu começo a falar, aí eu começo a maturar isso, né? Porque se eu nunca me comuniquei, eu preciso melhorar, desenvolver. Tudo que a gente começa a fazer, a gente começa fazendo mal feito, tá? Isso é pra todo mundo. Não é porque a gente é negligente, não é porque a gente é ruim, não. É porque a gente tá fazendo a primeira vez. A gente vai desenhar a primeira vez, vai ficar um desenho horroroso, mesmo, porque a gente não sabe desenhar. Então, comunicar as minhas necessidades para o outro, a gente vai aprender. Gente, a gente não aprende, a gente deve aprender isso desde criança. A gente aprende o quê? A esconder as nossas necessidades e as nossas emoções desde criança. A gente não pode ser feliz porque os outros vão ter inveja, a gente não pode amar porque as pessoas vão se aproveitar de você, a gente não pode ficar triste, a gente não pode ter raiva, a gente não pode nada. Então é aprender a sentir as emoções e depois aprender a comunicar isso pro mundo. E a gente não aprendeu isso quando criança, vai ter que aprender como adulto. Para aprender vai precisar errar, entendeu? Então não adianta ter pressa, é um processo, gente. E eu tô aqui para ajudar vocês, né? Já tem um monte de gente me pedindo para agendar mapa. Eu já tô abrindo a minha agenda para janeiro para vocês aproveitarem o mesmo preço agora de dezembro, porque eu sei o quanto isso é importante. E tem gente que vai fazer o mapa e vai seguir sozinho. E tem gente que vai fazer o mapa e vai precisar de um acompanhamento para alinhar esses passos. E tá tudo bem, porque tem a ver com as feridas também. Eu já sei a tendência de feridas que vão querer mais ficar sozinho e vão tentar fazer sozinho, e já sei as feridas que não, olha, por favor, me ajuda, vamos junto. É normal, porque é o perfil de cada um. Eu adoro isso. Adoro, acho incrível, sou apaixonada. Vocês já sabem, né? Já descobriram. Gente, eu não sei que horas são, então eu vou encerrar. Acho que já tá dando uma hora. Tenho muita vergonha de comunicar e mostrar as minhas necessidades. Sim, Cris. Sim, você e a maioria de nós, tá? Primeira coisa, não se culpe por isso, porque, gente, a gente não aprendeu. A gente, pelo contrário, o nosso registro é: não fale, não pense, não, você não pode ter necessidades, você não pode ser egoísta. Quem não viu meu post ontem sobre egoísmo, eu falei exatamente sobre isso. Eu sou muito egoísta mesmo porque eu quero que o mundo seja melhor. Porque a gente acha que se eu for egoísta, o mundo vai acabar, vai virar uma guerra mundial, é uma anarquia. E não é. Quando você atende às suas necessidades, quando você se ama e é feliz do jeito que você é, quando você sabe comunicar isso pro outro, os seus relacionamentos ficam muito melhores. Não é a anarquia. Não é cada um faz o que quer. Pelo contrário, como eu me respeito, eu sou muito mais capaz de respeitar o outro. Agora, quando eu estou sentindo falta, quando eu estou ressentida, quando eu estou ferida, qual que é o meu sistema de defesa, gente, com o mundo? É o ataque. Então eu tô em guerra com o mundo. Quando eu tô em paz comigo, eu tô em paz com o mundo. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, não se culpem porque ainda não consigo comunicar as minhas necessidades. É um exercício. Você vai comunicar de pouquinho em pouquinho. Porque provavelmente as outras pessoas com quem vocês se relacionam também são imaturas. Também não sabem fazer isso, porque elas também não sabem quais são as necessidades delas. E aí elas ficam tentando atender a expectativa dos outros, ficam achando que são responsáveis pelos sentimentos dos outros. Se todo mundo cuidasse das próprias necessidades, das próprias sensações, ninguém precisava ficar atendendo as necessidades dos outros. Faz sentido isso que eu tô falando pra vocês? Ou eu sou muito louca? Sou muito idealista? Ai, gente, eu tô muito feliz, viu? Que deu certo essa live de manhã, que vocês conseguiram acompanhar, porque eu já tava achando que eu ia falar aqui pro além e rezar pra vocês assistirem a gravação. Então, muito obrigada pela presença de vocês com atraso hoje. E lembrem, hoje, sexta-feira à noite, eu vou falar da ferida da injustiça, que é o medo de ser trocada, é o medo de ser traída, é o medo de perder o primeiro lugar. São pessoas extremamente competitivas e tem muita mulher no meu perfil, muita seguidora, principalmente no Instagram, até porque tem a ver com as características da rede, né? Que tem essa ferida da injustiça. Então, não perca. Eu sei que sexta-feira é dia de balada, eu sei, mas, gente, dá um jeitinho. Às 9 da noite, vai ser mais cedo. Eu resolvi adiantar, não vou fazer às 10, que tá muito tarde. Vocês já estão cansadas. Eu também, ainda mais com essa gripe pentelha. Então, às 9 da noite, ferida da injustiça. Espero vocês, tá bom? Muito obrigada pelos coraçõezinhos. Nos vemos logo mais. Hoje vai ter
dupla live aqui, tá bom? Gratidão, tudo que você fala faz muito sentido. Ai, obrigada. E se não fizer sentido, não tem problema, pergunta que eu respondo de novo. Porque às vezes eu falo de um jeito e vocês não entendem. Se eu explico de outro jeito, por isso que eu gosto de dar exemplo, eu gosto de fazer brincadeira, porque a explicação precisa ser leve. Ela não precisa ser chata e ela precisa ser acessível para todo mundo. Sexta-feira 13. Gente, hoje é sexta-feira 13. Ah, mas deu errado na quinta-feira 12. Hoje na sexta-feira 13 deu certo, né, Gabi? Então, a gente segue. Eu vejo vocês hoje, sexta-feira 13, às 9 da noite, para falar da ferida da injustiça. Tá bom? Beijo pra vocês. Até mais tarde. Daqui a algumas horinhas a gente se vê de novo. Tchau, tchau.